Fala, moçada, tudo bem aí, gente? Tudo tranquilo? Pessoal, esse vídeo de hoje ele é referente à nossa última aula, que foi agora na quarta-feira, sobre ferramentas da qualidade. Eu trouxe um exercício de histograma para a gente pegar no detalhe, no passo a passo, ver como faz, qual a validade, para que serve, qual a vantagem de ter um histograma na mão às vezes. Então, os exercícios que nós passamos ao vivo, online e a cores, eu vou também trazer aqui para o nosso PPS, para o nosso arquivo de apoio. Nós vamos falar um pouquinho aqui a que se destina o histograma. Lembrando que o histograma trabalha dentro de uma variável, eu observo uma situação, um elemento, e eu vejo como esse elemento ele se comporta numa linha de tempo determinada. Então eu tenho uma variável ou uma frequência que eu começo a colocar esses dados para que eles se organizem e vejo como essa frequência ela se organiza. Lá vai ter o passo a passo como acontece. Lembrando, é aquele que tem um formato de sino. Em geral ele é simétrico. Eu divido ao meio, eu tenho uma simetria bilateral, tá? É o mais comum. Nas nossas aulas anteriores, eu falei um pouco mais a respeito de outras situações de gráfico não simétrico de histograma. Vai ter no nosso material de apoio, vai ter exercício prático, é muito importante praticar. Vai fazer alguns cálculos, algumas coisas. Quem estava aqui online viu, eu fiz junto aqui e fico à disposição. Se caso seja necessário, sentir que está com dificuldade, me chama no Hangouts, me chama no WhatsApp, me dá um salve aí que a gente está junto, tá bom? O interessante é a gente começar a praticar essas ferramentas para poder utilizar elas no ambiente de trabalho, saber fazer uma leitura desses gráficos e saber quais são as finalidades da gente entender essas ferramentas. Tudo bem? Então, lembrando, o histograma ele trabalha uma variável, eu consigo avaliar dados a partir de uma pequena amostra. No exercício que nós trouxemos em sala de aula, era uma empresa que iria comprar uniformes para 400 funcionários. Mas se eu pensar em 400 funcionários, eu pensar em fazer a medição de todo mundo, eu tenho um trabalho muito grande. Então eu determino um valor para a amostra que vai representar o todo estatisticamente. Então eu não preciso fazer 400 medições. Eu escolho um valor X de amostra. Ah, mas como que eu escolho essa amostra? Quanto mais dados, quanto maior a minha amostra, mais fidedigno fica o meu histograma. Mas eu não preciso fazer uma amostra muito grande. Em torno de 50 a 100 itens já está bom. De 100 elementos numa amostra já está uma representação adequada dentro desse perfil de 400 pessoas. Entre 15% e 20% tá beleza. Pensando aí entre 15, 20, entre 40, 50, até 60 pessoas ou 70, dentro dessa variação de elementos para a amostra, eu consigo determinar o comportamento dessa amostra em relação ao todo. Aí, beleza, eu pego lá essas quantidades de pessoas. Se eu escolhi 50 pessoas, eu vou medir as 50 pessoas. Aí eu vou escalonar esses dados, eu vou ter 50 medições. Dentro das 50 medições, aí eu vou começar a fazer todo o processo, passo a passo, que eu fiz em sala de aula, ao vivo e a cores. Eu passei isso para vocês também pelo nosso grupo do WhatsApp. Vou jogar na plataforma online, mando por e-mail se necessário, a gente faz qualquer negócio. O importante é que vocês tenham material de análise para poder entender essa ferramenta e a gente está junto, tá? E aí, dentro dessa amostra, eu vou trabalhar esses dados para conseguir classificá-los. Ou seja, com certeza eu tenho uma média de pessoas que eu atinjo o centro do histograma. Tem uma grande maioria que deve estar aí na situação mediana, entre 1,65 a 1,75, sei lá, dependendo da minha amostra. Aí eu explico nesse material como é o passo a passo para eu tirar as variáveis, tirar essas informações e montar as minhas frequências. E aí eu consegui ter um mapa de quantos tipos de uniforme eu preciso. Para ter uma média, de 400 pessoas eu tenho um pico aí, eu tenho uma maioria aí que está entre essa e essa altura. Ou seja, eu já dimensiono a minha compra meio que certo com o negócio. Eu não vou ficar medindo todo mundo.
E aí dentro desses limites eu dou uma gordura, ou seja, se a pessoa mais baixa tem 1,50, eu jogo o histograma um pouco mais abaixo, 1,45. Pode ter uma pessoa dentro dessas 400 que tenha 1,45. Então a gente dimensiona uma certa flexibilidade para a gente ter uma medida de segurança, né? O que eu costumo falar, uma capinha de gordura aí, para a gente poder amortecer aí, né? Uma borrachinha aí para poder suportar se tiver alguma coisa fora dessa frequência. Mas é uma coisa que representa dentro dessa amostra o comportamento ou as medidas, as condições que tem aquela população que nós chamamos, tá bom? Dá uma olhada no material, dúvidas, angústias, questões, perguntas, objetividades, comentários, estamos tudo junto. Manda mensagem, manda WhatsApp, manda e-mail, manda um salve, manda um alô, que eu tô aqui, beleza? Gente, bons estudos, eu tô aqui sempre, contem comigo e até já.